Olá, esta é uma videoaula montada por Franklin Basílio sobre apresentação do algoritmo de transformação de um autômato AFND para FD, solicitado pelo professor de componente curricular Linguagens Formais e Teoria da Computação, da Universidade Estadual da Paraíba. Primeiramente, devemos saber que AFND significa autômato finito não determinístico e AFD, autômato finito determinístico. O não-determinismo é uma importante generalização dos modelos de máquinas, sendo de fundamental importância no estudo da teoria da computação e das linguagens formais. Qualquer AFND pode ser simulado por um AFD. Pode-se entender que o AFND assume simultaneamente todas as alternativas de estados possíveis, P0, P1, Pn, a partir do estado atual Q e do símbolo lido A. A linguagem aceita por um autômato finito não determinístico formado por uma quíntupla M, formado por um alfabeto sigma, um conjunto de estados Q, um conjunto de funções de transição delta, um estado inicial Q0 e um conjunto de estados finais F, denotado por aceita M ou LM. É o conjunto de todas as palavras pertencentes ao conjunto de todas as palavras possíveis sobre o alfabeto, tais que existe pelo menos um caminho alternativo que aceita a palavra. Analogamente, rejeitam M é o conjunto de todas as palavras pertencentes a possíveis sobre o alfabeto rejeitados por todos os caminhos alternativos de M a partir de Q0. A equivalência entre AFND e AFD. Um autômato finito não determinístico pode se transformar em um autômato finito determinístico equivalente. Dois autômatos são considerados equivalentes se aceitam a mesma linguagem. Vamos utilizar como exemplo o autômato AFND a seguir, composto por três estados, Q0, Q1, Q2 e o alfabeto A e B. Para construir um AFD a partir de um AFND qualquer, devemos realizar os seguintes passos. Primeiro, construir a tabela de transições do AFND, tabela φ. Tomando como exemplo do autômato apresentado, montamos a tabela φ. O segundo passo é construir a tabela de transições do AFD, delta, através do produto cartesiano dos estados de φ, incluindo como último conjunto o vazio. Montamos agora a tabela delta, com 2 elevado a k elementos. Neste caso, k é igual a 3 estados, Q0, Q1, Q2, ou seja, 2 elevado a terceira, que é igual a 8. Teremos 8 situações. O terceiro passo é mostrar todos os conjuntos que contêm, dentre seus elementos, o elemento estado final, para assim formar o novo estado final de delta. Montando a tabela delta, temos que delta 2, delta 4, delta 5 e delta 6 serão os novos estados finais, já que eles possuem o Q2, que era o estado final do AFND apresentado. Agora temos a tabela preenchida com os possíveis casos de transição de delta, partindo dos estados Q0, Q1 e Q2, utilizando os caminhos A e B. Quarto passo, verificar a ocorrência de cada conjunto de delta em relação ao símbolo e colocar como resultado o conjunto correspondente que pertence a delta. Quando existir mais de um elemento do conjunto, a ocorrência passa a ser a união das ocorrências de todas as transições. Analisando a tabela delta, temos que, por exemplo, Q0, passando por A, chegou aos estados Q1 e Q2, que já definimos anteriormente que este é o caso delta 5. Então, substituiremos onde aparecer Q1 e Q2 por delta 5, e assim por diante. Quinto passo, eliminar as linhas que possuem transições somente com saídas. Não existe transição que chegue até ela, isto é, estado inacessível. Analisando a tabela delta, temos que as transições somente de saída são delta 1, delta 3 e delta 6.
Ficamos agora com a tabela delta composta pelos estados delta 0, delta 2, delta 4, delta 5 e delta 7. O próximo passo é montar o AFD a partir da tabela delta final. Devido ao programa JFlap ter os estados padronizados em case, modificaremos os deltas por case. Após a criação do AFD, temos que eliminar os estados que não possuem saída para outro estado e que não são estados finais, ou seja, no caso eliminaremos o estado Q7, ficando apenas os estados Q0, Q2, Q4, Q5. Agora ficamos com o autômato com os estados que possuem entradas e saídas, caracterizando um AFD. Falta agora testar se atenda aos mesmos requisitos do AFND inicial. Oitavo passo, verificar se uma cadeia que pertencia ao AFND também pertence ao FD gerado. Colocamos o autômato AFND criar apresentado inicialmente no JFlap e rodamos os testes. Em seguida, colocamos o autômato AFD final criado para realizar os mesmos testes e obteve-se os mesmos resultados finais. Após várias sequências aceitas e rejeitadas, testadas no AFND e jogados os mesmos testes no AFD, chegou-se aos mesmos resultados finais. Sendo assim, o autômato AFD encontrado é compatível com o AFND apresentado. Ou seja, nosso AFD final é igual ao nosso AFND dado inicialmente. Agora apresentamos o resumo dos 8 passos do algoritmo para a transformação de um AFND em um AFD. Vou utilizar como referência os PDFs da Facens e o livro de Paulo Blatt, Linguagens Formais e Autômatos. Agradecemos a visita de todos os internautas que por aqui passaram e espero que tenham aprendido um pouco sobre o assunto. Nos vemos na próxima videoaula.